A ICVM 539 destaca no inciso 3º do artigo 2º que um dos pontos a ser avaliado no API do cliente é se ele possui conhecimento necessário para compreender. Conhecimento para quê? Para compreender os riscos relacionados àquilo que está sendo oferecido, ou seja, o nível de conhecimento. Então, a gente vai estar falando do quê? Nós vamos estar falando do grau de conhecimento. Por quê, pessoal? Imagina, por exemplo, que você tem um cliente que você está oferecendo para ele lá uma ação, tá? E aí, aquele cliente, ele sabe, ele visualiza o seguinte: caramba, essa ação é aquela que a galera coloca e ganha muito dinheiro? Pô, o cara ele não tem ali um nível de conhecimento adequado, porque ele não sabe que uma ação é renda variável, né? Tem muita, isso agora não acontece muito mais, né? Mas tem muita gente que chega e fala assim: pô, se eu colocar R$1.000 na ação da Petrobras, quanto que eu vou tirar daqui a um ano? Ou seja, não consegue entender que a ação não tem esse parâmetro, por exemplo, que a gente teria numa renda fixa pré-fixada, que a gente conseguiria entregar esse cálculo para ele. Ou conseguiria, pelo menos num pós-fixado, fazer uma métrica. Mas a ação a gente não sabe, porque tem um risco de mercado, tem um risco sistemático, né? Que é do sistema como um todo, ele não consegue avaliar. Então, para isso, quando a gente vai avaliar o grau de conhecimento do cliente dentro do API, a gente tem que visualizar se ele sabe o risco que está relacionado a ele comprar uma ação, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá. Uma forma de se assegurar que o cliente possui tal conhecimento seria verificar qual passa a marca-texto, a experiência desse cliente com os investimentos. Por exemplo, clientes que investem há mais tempo ou ainda que investem em produtos mais sofisticados, como, por exemplo, um COI, que é um certificado de operação estruturada, um fundo de investimento imobiliário, né? Um FIP, um fundo de investimento em participação, já é investimento ali mais sofisticado, né? Todos esses investimentos caem a partir da CPA 20, beleza? Que é o que foi falado, né? Tendem a apresentar mais conhecimentos no mercado financeiro. Por sua vez, clientes que investem há pouco tempo, ou mesmo nunca investiram anteriormente, ou seja, tá ali, tá começando agora, tá dando os primeiros passos, né? Ou aqueles que concentram suas aplicações em produtos mais simplificados, CDB, LCA, LCI, fundo de renda fixa simples, né? Títulos do Tesouro Nacional, e de baixo risco, tendem a apresentar o conhecimento menos profundo do mercado. Isso é normal, tá, pessoal? Se você tem ali, se você já investe há algum tempo, se você conhece, é normal que você, mesmo que você não tenha investido, você já ouviu falar em derivativos, em fundo de investimento imobiliário, em COI, que é o certificado de operação estruturada. Ah, não, Alisson, eu estou começando agora, isso é novo para mim. É normal que você já tenha ouvido falar de poupança, CDB, título público federal, e aí, consequentemente, quando você vai medir o grau de conhecimento, isso faz que você tenha mais assertividade, te assegura como profissional que você tem ali, né, o mais adequado para o cliente na hora de indicar o investimento, porque vai naquilo que ele já conhece, naquilo que ele tem mais intimidade. Beleza? Vamos lá. Ao identificar o grau de conhecimento do mercado financeiro de seu cliente, o profissional de investimento saberá como se comunicar melhor com ele e também quais produtos mais ou menos arriscados lhe oferecer. Se você tem um cliente com perfil totalmente conservador, você não vai colocar ações, derivativos. Quando você tem ali um cliente com perfil totalmente agressivo, é difícil você oferecer ali um título público federal. Geralmente o cara não vai querer. Ele vai ter investimentos ali com liquidez alta, mas que dá um retorno um pouco maior, né? Uns títulos de crédito privado, né? Como CRA, CRI, debêntures, etc. Então, geralmente, você vai mudar a linguagem ali, você vai mudar as indicações de investimento conforme você visualizar através do API, através ali da síntese de grau de conhecimento, qual é ali, né, a base do cliente que diz respeito sobre investimentos. Conhece mais, conhece menos, etc. Beleza? Vamos lá então. E eu espero você na próxima aula.